7 horas, 1 minutinho. Hora de Carlos Ferreira aqui trazendo os destaques do esporte em um dia especial de Repá. Pois é, você falou 7 horas, eu fiz umas contas rápidas aqui, né? Porque 7h30 a bola rola, nós estamos a 11h30 do momento da bola rolar. À noite, sim, né? Sim. É isso, gente. Contagem regressiva porque é dia de Repá e aí a atmosfera muda para quem é apaixonado pelo Remo, pelo Paysandu ou para quem trabalha nesse métier aí do futebol. Mas antes do Repá... Vamos lá, times amadores aqui. Com um bom dia a todo mundo, né? Chega agora o Salgueiro de Igarapé-Açu, na tela do Bom Dia. E passando a bola para o São Paulo, da Marambaia, capital. Depois do São Paulo, Estoril, campeão hipermaster do Grêmio Literário Português lá em Coaraci. Sempre tem Carlos Castilho como padrinho, tá aí o Estoril, campeão do Grêmio Literário. Panelinha, Ilha Trambioca, Barcarena. Avançando com mais ou menos futebol pelada. Esse time mais ou menos é de Icoaraci. Associação BF é de Benevides. E o Paysandu do Rio Jubá, ou Juba, Cametá. O Cachaçamba. Olha aí a combinação. Cachaçamba, Novo Horizonte e Pichuna. Futebol, cachaça e samba. Meninas show de bola. Fazendinha Marapanim. Com azulinas e bicolores ali. O Lion, Zona Rural de Bujaru. Também aqui em destaque na tela do Bom Dia. Fechamos? Fechamos esse desfile dos times amadores. Amanhã tem mais, porque agora vamos falar de Série B. Pois é, quanto aos gols que vocês poderiam estar na expectativa, hoje o jornal é mais curto, os gols ficam para amanhã. Futebol profissional, Série B do Campeonato Brasileiro, dia de Repá, mas antes de falar de Remo e Paysandu, vamos à tabela que foi alterada ontem à noite. Por que foi alterada? Porque ontem à noite, o Volta Redonda fez 3-0 no Atlético Goianiense. Ixi. E a Ferroviária de Araraquara foi a Maceió e empatou em 2-2 com o CRB. O impacto disso. Olha só, o Paysandu agora está a 11 pontos da porta de saída. Porque se a Ferroviária é ali o último time que se salva, tem 37, o Paysandu está afundado na lanterna com 26, 5 pontos de distância para o penúltimo, que é o Amazonas, vida difícil para o Papão. O Volta Redonda, sim, esse deu um salto, está com 34 pontos, está com esperança de se salvar. E o Paysandu, que não consegue sair do lugar, hoje tem o Repá como grande desafio. Quanto ao Remo, olha só, o Remo tem 48 pontos, está ali no 8º lugar. Se o Remo ganha do Paysandu hoje, ele vai a 51. Com 51, ele estaria a 1 ponto do G4. Não só isso. Ele estaria ganhando o Repá de hoje, o Remo fica a 1 ponto do G4 e fica a 5 pontos do líder. Se enche de perspectivas. Só para dizer quanto é importante o jogo de hoje entre Leão e Papão, o clássico Rei da Amazônia, no Mangueirão. E o Paysandu, para esse jogo, vivendo o seu drama, vai também alimentando a esperança de um atenuante moral junto à torcida, no caso de vitória. Essa é a busca do Papão. Um time que trata de se mobilizar, de se motivar em cima da importância de uma vitória no Repá. Vamos encarar isso como um jogo das nossas vidas, como o maior clássico do Brasil, das maiores torcidas. E, se Deus quiser, a gente vai conseguir a vitória. Enquanto a matemática permitir, o Paysandu ainda alimenta a esperança de que pode se salvar. Mas é jogo a jogo. É amanhã dar uma resposta, conseguir uma boa vitória, no próximo jogo ver quais são as nossas possibilidades, honrar a camisa do Paysandu em todos os momentos até o final. Hoje o duelo é contra o maior rival. No balanço dos clássicos na temporada, o retrospecto é favorável ao Paysandu. Dos 4 jogos em 2025, apenas uma derrota, um empate e 2 vitórias consecutivas. Uma no tempo normal, na final do Parazão, e outra no primeiro turno da Série B.
Em último lugar na classificação, o Paysandu precisa ganhar todos os jogos restantes, o que faz da partida contra o Remo ainda mais decisiva. Afinal, o rival pode deixar o Paysandu à beira do rebaixamento. A gente vai encarar esse jogo com muita humildade, com um foco muito grande de conseguir a vitória para nós, pelo nosso trabalho, para nossa família, para nossa torcida. E nós vamos para a guerra e no final a gente vê quem que vai sair vencedor. E como se já não bastasse a situação na tabela, o Paysandu ainda pode chegar para o jogo de hoje sem os dois principais atacantes. Diogo Oliveira e Maurício Garcês. A principal dupla bicolor está lesionada. Diogo tem uma lesão grau 1 na coxa, enquanto Garcês tem dores na panturrilha direita. Juntos somam 14 participações em gols para o Paysandu nesta Série B. E se confirmada a ausência dos dois atacantes, alguém tem que assumir esta responsabilidade. Mas na minha vida, já vi muitas e muitas vezes um jogador ou dois ou três jogadores que eram muito importantes do time, eram provavelmente as peças principais, estarem ausentes e surge um jogador aí que ninguém espera e dar conta do recado. Desacreditado, o Paysandu precisa de alguém que resolva o problema no momento mais decisivo do ano. Portanto, fica a pergunta: quem será o herói improvável bicolor? E o Maurício Antônio, que nós vimos aí na reportagem, que é uma liderança hoje no Paysandu, está no Paysandu desde abril e vai jogar o primeiro repar da vida dele. É um jogador rodado, que viveu grandes clássicos, especialmente o Atletiba, porque ele teve destaque na equipe do Coritiba. E, enfim, é hoje um jogador que tem uma importância muito grande. Foi trazido pelo Paysandu, foi resgatado para o futebol, porque é um jogador que estava parado e veio para o Paysandu para recomeçar e agora ganha uma importância expressiva no time do Paysandu. Então, o Papão tem lá o Maurício Antônio compondo a zaga, mas tem seus problemas concentrados lá na frente. Não conta com o Diogo Oliveira, que é o artilheiro do time. O Maurício Garcês era dúvida, acabou sendo relacionado para o jogo, deve jogar, mas é um jogador que ainda está sob atenção médica. O Rossi está fora do jogo, não foi nem relacionado para a partida. E o técnico Márcio Fernandes se vira com o que tem para formar um time competitivo, se vira com o que tem, passa inclusive pelas argumentações para mobilizar esse time, para que o Paysandu seja efetivamente valente, que tenha ambição pela vitória, porque a vitória tem para o Paysandu uma importância moral fundamental. Em termos de perspectiva de se salvar, está cada vez mais difícil. Nós acabamos de mostrar 11 pontos de distância para a porta de saída da zona do rebaixamento, com apenas 7 jogos pela frente, mas se ganhar o repar, pelo menos dá uma resposta para a torcida, alivia o sofrimento do torcedor e dos profissionais também lá do estádio da Curuzu. Quanto ao Clube do Remo, bom, do lado azulino, a perspectiva de bater a porta do G4 novamente é o que faz sobrar entusiasmo entre os azulinos para esse jogo que alimenta o sonho do acesso à elite do futebol brasileiro. Ao entrar em campo logo mais à noite, o Remo terá pela frente aquilo que costumam de chamar de campeonato à parte. É o clássico diante do maior rival, o Paysandu. Sabemos que será um grande jogo, sabemos que será realmente uma decisão, um campeonato à parte, e nós estamos preparados para enfrentar isso. E com os pés no chão, sabemos que nós podemos fazer uma boa partida, podemos buscar os 3 pontos, que é o que nos interessa. O Remo chega ao repar em meio a uma disputa intensa pelo acesso. A rodada, que começou no último final de semana, não trouxe bons resultados para os azulinos, já que alguns adversários diretos venceram. E aí a responsabilidade de conquistar os 3 pontos diante do maior rival aumenta, para que o time não se distancie novamente do G4. Ainda mais agora que restam poucos jogos para o fim da Série B. Sabemos da nossa capacidade, sabemos do que nós podemos provar dentro da competição.
é fazer a nossa parte, como nós vimos fazendo, e dar continuidade disso. Sabemos, como você mesmo falou, tiveram resultados positivos dos que estão à nossa frente, mas continuar fazendo a nossa parte, que é o que importa no momento, até porque sabemos que logo teremos confrontos diretos e nós fazendo a nossa parte, nós vamos estar e continuar na briga pelo nosso objetivo. E para esse jogo, o técnico Guto Ferreira não vai contar com Marcelinho. Destaque da vitória sobre o Atlético Paranaense por 2-1 na rodada passada. O lateral direito está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O substituto deve ser Pedro Costa, que ganha a preferência, já que Nathan Santos está voltando de lesão. Ele está vivendo um bom momento, eu sempre torci por ele, ele torce por mim também. Estar substituindo ele é um privilégio e não vai ser nada fácil. Tenho das minhas responsabilidades, sei o quanto ele ajuda a equipe, então também quero ajudar também. Eu sempre trabalhei no dia a dia, independente se eu estava jogando ou não, eu sei do que eu posso fazer, sei das minhas qualidades, sei o que eu posso agregar à equipe, então estou tranquilo, confiante, sei que Deus está comigo e quero ajudar meus companheiros aí, darei o meu melhor. O time do Remo deve ter Marcelo Rangel no gol, Pedro Costa na lateral direita, Sávio na esquerda e na zaga, Klaus pode seguir fazendo dupla com Kaique Almeida ou ter o retorno do capitão Reinaldo, já recuperado de uma lesão. No meio, Caio Vinícius, Nathan Camargo e Panagiotis. O ataque ainda está indefinido. Diego Hernandes deve ser mantido, mas a dúvida é se Pedro Rocha entra no lugar de Nico Ferreira ou de João Pedro, jogando mais avançado. Bom, quem estiver em campo sabe do peso de defender a camisa azulina diante de uma torcida que esgotou os ingressos em menos de um dia e promete ser o 12º jogador no Clássico. O Fenômeno Azul se fará presente em grande número e nos apoiará o tempo todo, e nós vamos trazer o espírito da arquibancada para dentro de campo para poder dar o nosso melhor e fazer com que possamos conseguir a vitória no jogo. Caio Vinícius, que tem sido um jogador muito destacado no time do Remo. O Remo tem jogadores que a gente costuma dizer assim, estão voando, quando eles estão na melhor forma. Então, vários jogadores do Remo estão no auge dentro da competição, com o crescimento que o Remo teve com a chegada do Guto Ferreira. Então, o torcedor do Remo está esbanjando confiança, naturalmente, né, para essa partida. E não só confiança, mas expectativa, porque uma vitória do Remo sobre o Paysandu é um passo largo para o Leão Azul entrar no G4 nas rodadas seguintes. Lembrando que o Remo joga contra o Paysandu e faz o jogo seguinte de novo em Belém, contra o Atlético. Esse jogo contra o Atlético, no fim de semana, deverá ser no Baenão. Jogo inicialmente marcado para o Mangueirão, o Remo fez a solicitação para jogar no Baenão, cobrando mais caro, tendo uma quantidade menor de torcedores, mas um poder de pressão maior. E é essa a ideia dentro do Remo. Exercer a pressão que o Baenão proporciona no jogo contra o Atlético, sendo que antes do Atlético tem esse repá com todos os ingredientes que passam para a gente a ideia de muita emoção. E olha só, quando esse repá foi programado, Fábia, foi para coincidir com o período pré-COP e até com o Círio de Nazaré. Sim. Então, de fato, ocorreu. Esse jogo seria até antes do Círio, acabou ficando para depois, por uma questão da polícia, de oferecer a segurança e se desdobrar entre o Círio e o repá. Então, o repá ficou para hoje, dentro da expectativa de COP e com a imprensa internacional em Belém, mostrando as tradições, as peculiaridades, as atrações da cidade da COP. O repá entra nesse pacote para ter visibilidade para o mundo. É bem isso. A esperança, quando foi feita essa programação, era que nós tivéssemos um repá com os dois ali brigando em pé de igualdade. O que é que nós temos? Temos uma distância enorme do Remo para o Paysandu na tabela do campeonato, o Paysandu trabalhando para não cair e com mínimas possibilidades de evitar, o Remo trabalhando para subir de divisão, para passar para a elite do futebol nacional. E, obviamente, isso tem reflexo nas arquibancadas.
A ideia de ter o estádio dividido de igual para igual entre as duas torcidas, ela até se mantém, mas com uma possibilidade muito menor do lado do Paysandu. O Remo logo teve o seu lado esgotado. Então, a tendência é até ingressos do Paysandu serem adquiridos por torcedores do Remo. Natural que seja assim, né? Porque, afinal de contas, do lado do Remo, os ingressos já foram esgotados. O próprio preço do ingresso fala muito, né? O Remo botou a arquibancada, por exemplo, a R$ 60, o Paysandu em 50, sendo que o Paysandu começou vendendo por 25, passou para 50. O Repar acabou tendo pesos diferentes nesse aspecto para Leão e Papão. Para nós, é a certeza de emoção sobrando e de uma bela história para contarmos amanhã aqui no Bom Dia Pará. Estou ansiosa para esse esporte amanhã, para saber todo esse resultado e os detalhes desse Repar. Ferreira, muito obrigada. Te espero amanhã, então, para a gente falar sobre isso. E muito obrigada pela sua companhia. Tenha uma excelente terça-feira. Até amanhã. Tchau.